Aleluia. Graça e paz, nação do avivamento. Amém. Estamos aqui para celebrar ao Senhor nosso Deus a partir deste lugar abençoado, consagrado para a sua adoração, aqui na nossa igreja, na rua Clevelândia 255. Glória a Deus. Alguns em casa recebendo aí a palavra e muitos aqui. Que bênção, que bênção. Glória a Deus. Nessa manhã linda, maravilhosa, tremenda. Glória a Deus. Que bom, nós vamos viver um dia maravilhoso, um dia tremendo na presença de Deus. Queridos, existe um inimigo muito astuto e muito forte, um inimigo milenar, né, que já existe há milhares e milhares de anos, um inimigo que conhece muito bem o ser humano e por isso ele pode fazer armadilhas, ele pode agir de forma astuta, né, para que o ser humano faça a vontade dele. Esse inimigo é o inimigo também de Deus, é Satanás, tá? Então, Satanás, o inimigo de Deus e o inimigo do ser humano. E nós vamos falar hoje sobre este ser maligno a partir do livro de Apocalipse, porque o nosso estudo é o Apocalipse e os tempos do fim, né? Estudo sobre o Apocalipse e os tempos do fim. E hoje o nosso tema é do céu ao lago de fogo. As 5 quedas de Satanás. Amém? Então nós vamos falar sobre essas 5 quedas de Satanás. E eu quero começar lá com o texto de Apocalipse, lá no capítulo 12, que vai retratar uma das quedas dele. Eu vou começar com esse texto, mas depois nós vamos na sequência vendo cada uma das quedas de Satanás e fazendo as aplicações devidas. Então, abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7, tá bom? Você que está em casa, abra também, não fica só na molezinha da tela não, hein? Abre a Bíblia aí também. Então vamos lá, Apocalipse 12, 7 a 12 diz assim: houve uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio salvação e poder, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Amém? Deus abençoe aí a sua palavra, que é a revelação de Apocalipse, falando de uma das quedas de Satanás. Aqui a gente vê claramente uma guerra acontecendo nos céus. Miguel, que é o arcanjo Miguel, junto com seus anjos, com outros anjos, lutam contra o dragão. O dragão aqui é Satanás. Então, Satanás ele aparece como dragão,
como serpente, como Satanás, como o diabo. Então, são vários nomes, né? Essa palavra, esse nome Satanás, significa adversário. Satanás, ele não nasceu Satanás, né? Ele não nasceu adversário. Pelo contrário, ele foi criado por Deus como um belo anjo e com muito prestígio nos céus. Ele era um anjo guardião, um arcanjo, né? Um anjo elevado, também ligado à adoração, a guardar a adoração a Deus. Ele habitava nos céus, ele habitava no Éden por muito tempo, né? Ele habitou ali no Éden, e por isso a gente vai ver depois ele atacando Adão e Eva no Éden, no lugar em que ele habitava, agora estava o ser humano. Agora o ser humano ganhou aquele lugar maravilhoso, né? E um lugar em que Satanás, antes de ser Satanás, habitou. Então a gente já vai vendo a ira de Satanás contra Deus e contra o ser humano. Então, como Satanás, esse anjo, esse arcanjo, se tornou Satanás, né? Ele era um anjo cheio de luz. Por isso, o nome Lúcifer. Então, o nome Lúcifer não é um nome que está na Bíblia, mas é um nome que surgiu a partir dessa própria aparência desse ser que era cheio de luz. Então, Lúcifer significa cheio de luz. E como ele era conhecido também como a estrela da manhã, um título que também o Senhor Jesus é conhecido, tá? Estrela da manhã, porque é uma estrela que brilha, estrela d'alva, né? Estrela que brilha muito. Então, como ele é cheio de luz, é chamado também de estrela da manhã, apenas porque tem muita luz. O próprio Senhor Jesus também é chamado de estrela d'alva, exatamente porque ele é a luz, Jesus é a luz do mundo. Muito bem, este ser gerou nele uma geração espontânea, né? Dentro dele o orgulho. Então o orgulho foi tomando conta do seu coração e ele começou a se achar muito importante a ponto de se tornar, de querer tomar o lugar de Deus, se assentar onde Deus estava sentado. Então, como surgiu esse orgulho dele? Ele foi derrubado dos céus. Ele foi retirado dos céus. Porque o orgulho, ele nasce e do orgulho surge a desonra. Então, toda desonra, toda pessoa que desonra qualquer dignidade, o fundo disso é o orgulho. Por quê? Quando a pessoa ela é humilde, ela consegue honrar. Só os humildes conseguem honrar. Porque o humilde, ele honra. Por que ele honra? Você honra alguém que você vê que está numa posição acima de você. Não por ser melhor ou maior do que você, mas está numa posição acima. E quando ela está nessa posição acima, ela se torna digna de receber honra. Então, isto é um projeto, é um propósito, é um ensinamento, é uma direção de Deus. Então, é assim que os céus funcionam. E a Bíblia diz que deve ser assim na terra como é no céu. Então, o tempo todo, os céus sendo trazidos para a terra, através da palavra de Deus e dos ensinos do Senhor Jesus. Quando Jesus veio a este mundo, os céus veio à terra em pessoa. Por isso que Jesus, ele e o Pai, ele dizia, né? Eu e o Pai somos um. Então, ele é o Deus encarnado, né? Que se fez carne e habitou entre nós. Então, ele trouxe a cultura do céu para a terra. Porque, na verdade, nós nunca deveríamos ter deixado a cultura do céu. Quando o ser humano foi criado, ele foi colocado no Jardim do Éden. O Jardim do Éden é um lugar celestial, um lugar dimensional, ainda aqui na Terra. Tanto é que era um lugar onde Lúcifer habitava.
né? Transitava, habitava ali no Éden, antes de Adão habitar, né? No Éden. Então, essa cultura do céu, a palavra de Deus traz à terra e o Senhor Jesus traz à terra. E dentro dessa cultura está a honra. Satanás é o oposto de Deus. Então, Satanás, ele instala na terra a cultura dele. Qual é a cultura de Satanás? É a cultura da desonra. Por isso que você vê mais desonra no mundo do que honra. Inclusive, as próprias igrejas, elas tiveram por muito tempo dificuldade de falar em honra. A igreja nem conhecia essa palavra. Quem é mais antigo de igreja nunca ouviu. Impressionante. Só uma vez ou outra, quando se lia lá o honra teu pai e tua mãe. Fora isso, não se falava. Não se podia falar. Havia uma cultura, inclusive, de desonra. Desonra líderes, desonra pastores. Era uma coisa muito fácil de acontecer, infelizmente. Por quê? Porque a igreja é composta de seres humanos. Ela está instalada nessa terra com essa cultura satânica de desonra. Porque Satanás, quando ele vem, ele sai do céu, ele instala essa cultura, a cultura dele, e a cultura dele, que é a cultura da desonra, ela domina sobre a terra. Aí vão vindo as revelações, as pessoas vão sendo desatadas, o Espírito Santo vai abrindo a visão do seu povo, e nós vamos chegando a entendimento cada vez maior das coisas de Deus, das coisas do céu. A própria palavra de Deus diz, né, que devemos pensar nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Por quê? Porque as coisas da terra estão contaminadas com a cultura de Satanás. E as coisas do céu, onde nós devemos pensar, está a cultura de Deus. Então a gente tem que andar nessa terra com a nossa cabeça nos céus. Senão nós vamos viver na terra, mesmo enquanto igreja, seguindo um roteiro traçado por Satanás. Então, onde há uma desonra, por trás disso há um orgulho. Por que você não consegue honrar aquela pessoa que é digna de honra? Por quê? Porque você tem um orgulho dentro do seu coração. Tem um orgulho instalado. Esse orgulho impede de ver. E esse orgulho foi exatamente o que aconteceu com Satanás, com Lúcifer, né? E fez com que ele se tornasse Satanás. Okay? Então, primeiro vem o orgulho, depois a desonra. Não há lugar para desonra na presença de Deus, nos céus. Por isso que uma pessoa que vive em desonra, ela vive cercada por demônios, ela vive em opressão, ela vive em prisões, sabe? Por isso que é muito importante a gente cultivar a honra e, principalmente, ensinar a honra. Então, atenção, pais. Ensine a honra aos seus filhos. Quando você ensina a honra aos seus filhos, você está ensinando uma cultura dos céus. Quando você, por orgulho bobo, ensina desonra aos seus filhos, você está ensinando ele a cultura do inferno. Então, aí dando aqui um exemplo pessoal, né? Então, sempre eu procurei ensinar a cultura da honra a Laís. Sempre procurei ensinar a cultura da honra, né? Se já está com toda a cultura da honra, não sei. Mas a minha parte eu procuro fazer. Desde pequenininha procuro fazer. É claro que ela vai tomar o rumo dela, as decisões pessoais dela, né? Mas eu procurei ensinar. Então, quando chegava em casa, que a professora não sei o quê, porque fez uma coisa que não gostou, porque os alunos fizeram isso, eu falei assim, a professora é a autoridade na sala de aula. Onde falava isso? É autoridade. Autoridade nós honramos. Mas ela fez isso, pai. Mas ela não sei o quê. Mas ela falou assim. É a autoridade. Abaixa a cabeça, honra, respeita. Honra. Honre e fala bem, não junte com quem está falando mal. O tempo todo, desde pequenininho, Honra, honra. Fulano, é o líder lá, sou a líder lá na igreja. Obedeça. O tempo todo.
O tempo todo. E olha que, por exemplo, filho de pastor, né, sabe que tradicionalmente recebe uma carga, né? Recebe uma carga. Que é filho de pastor, que tem que ser perfeito, tem que ser isso, aquilo. Isso também não deixava tu colocar essas cargas nela, não. Quando eu vinha com carga, eu falava assim, olha só, fecha comigo. Fecha comigo. Não falava isso pra você? Fecha comigo. Deixa ele falar o que for, fecha comigo. Tem que botar carga, não. Por causa de botar carga, tem um monte de filho de pastor no mundo. Botar carga, ser criança como um qualquer. Botar carga. Erra como um qualquer. Eu cuido do filho de todo mundo. Eu queria bagunçar meu filho também. Pera lá, né? Cuido com paciência, desde criancinha. Então, pera lá. Não vamos botar peso, não. Erra sim. Mas, o tempo todo, eu, honra o líder. Nenhum momento eu falei assim, não, vai lá e desobedece o líder. Não aceita isso, não. Nunca ela ouviu. Já ouviu isso? Nunca. Para eu instalar nela uma cultura de honra. Uma cultura de honra. Qual é a dificuldade de obedecer o líder? De ir lá honrar o líder, de conversar com o líder, de perguntar se pode fazer. Então, a criança não vai dar ela não vai ter essa ideia, não. Porque a gente já nasce nesse mundo, já com a tendência deste mundo depois da queda. Então, os pais que têm que puxar o filho, tem que puxar. Puxa ele para a honra. Faça a sua parte. Implante a cultura do céu nele. Amém? Implante a cultura do céu. Senão, aí você vai ver igrejas com um monte de crente rebelde, não obedece, né? Aí questiona tudo, aí vai para o corredorzinho para falar mal, eu não sei o que. Coisas que, graças a Deus, a gente não vê, né? No Maná, na Igreja da Provisão, né? Mas é coisa que eu já vi tanto, gente. Olha quantos anos eu tenho nessa estrada. Quantas coisas que eu já vi disso. Então, eu estou abrindo esse leque aí, porque eu entrei nesse assunto de desonra. Não adianta só falar que Satanás desonra, né? E se a gente não aplicar para a gente. Então, pais, tome isso. Quando seu filho, você chama, vem cá, falou com o líder. Aí foi lá, vem cá. Foi lá aniversário do líder, honrou o líder. Entendeu? Isso é cultura. Isso é cultura do céu, isso é bonito. Honrou a professora. Mas por que fez? Todo mundo fez a rebelião, você fez porque. Não, era líder. Não importa. Então, cria essa cultura de honra, porque os céus vão estar junto do seu filho. Amém? Glória a Deus. Então, o que aconteceu com o Lúcifer? Nós vamos ver logo aqui a primeira queda dele. Eu vou falar de 5 quedas de Satanás. 5 quedas. Então, a primeira queda foi provocada pela desonra. Então, está aí. Primeira queda. A desonra derrubou Satanás do terceiro céu. Primeira queda. A desonra derrubou Satanás do terceiro céu. Então, olha onde Satanás habitava. Eu estou falando já o nome dele aqui, Satanás, mas ele habitava no terceiro céu, não era Satanás, tá? Era um anjo de luz, era um arcanjo de primeira grandeza. O orgulho tomou conta do seu coração, espontaneamente, surgiu nele, tá? A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes você está muito bem e surge uma coisa em você, de repente a pessoa vira a cabeça. Aconteceu isso com Satanás. Então a gente tem que estar atento para a gente sempre procurar se controlar e repreender determinados pensamentos. Está repreendido em nome de Jesus. Que pensamento é esse? Sabe? A gente tem que ter sempre essa postura. Aí Lúcifer, ele se exalta, quer ser igual a Deus, e ele então é derrubado. Aí acontece a primeira queda de Satanás. Ele perde a sua posição por causa da desonra e ele cai do terceiro céu. Ele se transforma em o adversário. Aí ele se tornou em Satanás. Se transforma em adversário e ele cai do terceiro céu e vai para o segundo céu. Então, preste atenção que esses assuntos, eles são muito
eles não são simples. Esses são assuntos difíceis. Por quê? Nós estamos falando de céu, de outras dimensões, estamos falando de Satanás, de anjo. Então, localizar o tempo certinho é muito difícil. Por exemplo, esse primeiro texto que eu li de Apocalipse 12, falando da guerra de Miguel com os anjos de Deus contra o dragão, quando que aconteceu isso? Esse texto de Apocalipse 12 está se referindo a essa primeira queda de Satanás? Ou está se referindo a uma queda posterior? Ou está se referindo à queda que ainda vai acontecer lá na época do Apocalipse? Então não é fácil localizar, tá? Eu sempre digo, em Apocalipse não tem como a gente ser muito dogmático. Foi isso. Mas, para que a gente entenda a sequência das 5 quedas de Satanás, eu vou colocar esse texto de Apocalipse 12 numa outra queda, quando Satanás ele cai do segundo céu para o primeiro, tá? Para a terra. Então, aquele texto que eu li de Apocalipse 12, Satanás ainda vai passar por ele. Então, vamos começar aqui da primeira queda. A primeira queda, a gente lê lá em Isaías 14, 12, 13, diz assim, olha, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Então, a estrela da manhã, foi daí que surgiu o nome Lúcifer, tá? É um nome que não está na Bíblia, mas ele faz um sentido. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Viu como é que ele era cheio de luz? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Olha o orgulho, gerou uma desonra. Eu não tenho que dar satisfação a ele. Eu sou igual a ele. Então essa desonra o derrubou. Ele cai do terceiro céu, que era a habitação de Deus, e ali ficavam os anjos, onde está o trono de Deus. E ele agora, ele vai habitar numa região celestial ainda, chamada de segundo céu. Então, abaixo do terceiro céu. É claro que com isso ele já está dominando a terra. Por isso que diz aqui que ele é lançado à terra. Ele já está dominando a terra, mas a partir desse lugar celestial aí, que nós chamamos de segundo céu. Aí a gente vai ler isso, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim, vocês, o apóstolo Paulo está falando para a igreja, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, esse príncipe do poder do ar, então já mostra aí que esse ser, que agora é Satanás, ele está no ar, ele está em regiões celestiais, ele está nas alturas. Por isso ele é chamado de príncipe do poder do ar. E ele está atuando na vida daqueles que vivem na desobediência. Ele está atuando. E aqui diz que nós antes de termos sido salvos, de termos nascido de novo, nós costumávamos a viver seguindo a presente ordem desse mundo, né, o modelo desse mundo, e seguindo a direção desse príncipe do poder do ar. Então vejam que a ação dele desce para a terra e contamina todo mundo. E a partir do ar, das alturas, ele domina sobre o mundo. Então, há sobre o mundo, a terra, um peso satânico. Satanás exerce um peso muito grande sobre o mundo.
E ele aqui fala dos que vivem na desobediência. Então, Satanás, ele tem dois exércitos. Ele tem um exército de anjos caídos. Caídos por quê? Porque desobedeceram a Deus. Aqueles anjos. Então, seguiram Satanás. E ele tem um exército de homens, de pessoas, de homens e mulheres, que são desobedientes. Então, toda pessoa desobediente na terra forma o exército humano de Satanás. E todo anjo desobediente do céu formou o exército angelical de Satanás. Assim como Deus tem dois exércitos, Satanás também tem dois exércitos. Então, nós temos que escolher se nós queremos ser do exército de Deus ou do exército de Satanás. Então, o exército de Satanás, ele é composto por desobedientes. E o exército de Deus é composto por obedientes. Então, Satanás, ele governa sobre a desobediência. Então, não importa quem você é, que igreja você pertença. A questão é, você é obediente ou desobediente? Os desobedientes formam o exército de Satanás. Os obedientes formam o exército de Deus, da parte humana. E dentro da obediência, o símbolo maior da obediência é a honra. Amém? E isso você tem que procurar em todos os níveis. Como é que a gente vê a honra? Em todos os níveis. Eu tenho que ver. Sempre eu vou estar numa posição de honrar. Sempre. O Watchman, ele falava uma coisa extraordinária. O Watchman foi aquele pregador chinês, né? Ele viveu pouco tempo, morreu jovem, morreu na prisão, e por pregar o evangelho. E pregou muito, e suas pregações foram transformadas em livros, que ele nem teve tempo de fazer livros. E um desses livros é aquele livro Autoridade Espiritual, de Watchman, um livro muito famoso dele, um livro pequenininho, a gente já usou muito aqui na igreja. E o Watchman, está lá nesse livro, né, ele dizia o seguinte, sempre quando ele chegava num lugar, a primeira coisa que ele fazia era perguntar quem era o líder para ele se submeter. Quem é o líder desse lugar aqui para eu me submeter? Podia ser igreja, podia ser qualquer lugar. Está lá no livro Autoridade Espiritual de Watchman. Aí você vai ver o poder desse homem, Watchman. Você lê, você vê, estuda sobre a vida dele. Tem hora que você não sabe, você pensa assim, como é que ele é da terra mesmo ou é um anjo? Porque a pessoa fica tão parecida com os céus que fica estranho para a gente na terra. Né? E daí surgiu o livro Autoridade Espiritual, que mudou a vida, né, de muita gente, muitas igrejas. Eu me lembro quando eu li esse livro pela primeira vez, eu estava num estacionamento de um shopping, esperando, né, acho que esperando a André, alguém. Eu estava lá no carro lendo, e abri e comecei a ler. Quando eu li 2 páginas, eu comecei a tremer, ficar ofegante. Eu tive que fechar o livro, que eu não aguentei. Falei, o que é isso? Fechei o livro. Isso aconteceu comigo. Parei de ler. Não aguento ler esse livro. Nunca tinha acontecido isso. A não ser com a Bíblia, né? Mas a Bíblia é a palavra de Deus, né? Não tem como a gente não ficar impactado com a Bíblia. Agora, um livro, aí depois, mais tarde, eu fui com calma, fui lendo, consegui chegar até o final. Aí, transformei o livro numa apostila de estudos, para a gente poder ter aulas aqui. E foi tremendo, né, esse livro. Mas porque um homem que é um homem devotado à honra, né? Onde tem autoridade para eu honrar. Então você, dentro da sua casa, tem autoridade. Você está desonrando? Você está aliando-se a Satanás. Sua vida não vai avançar, não vai para frente. E muitos prejuízos vão te acompanhar. Então aproveite enquanto é tempo e rompa com Satanás. Rompa com esse ser maligno. Fuja da cultura dele. Hoje nós não vamos estudar aqui só as quedas de Satanás, mas vamos estudar também as nossas quedas, né? Para que a gente não caia. Para que a gente não caia como ele caiu. Muito bem, então a gente viu aí a primeira queda
de Satanás, ele cai do terceiro céu. Da presença de Deus. Não tem como uma pessoa em desonra, ela vivenciar, experimentar a presença de Deus, do trono de Deus. Não tem como. Então, ele cai, se transforma em Satanás, e ele fica no segundo céu. Fica no segundo céu e também já com a possibilidade de dominar a terra. Porém, na terra, aí veja bem, isso acontece antes de Adão, tá? Então, antes da criação de Adão e de Eva, já aconteceu essa primeira queda, já tinha Satanás. Aí Adão e Eva é criado, é colocado no jardim do Éden, o que provocou muito a ira de Satanás, né? Que ele já tinha andado sobre aquele lugar, é colocado no jardim do Éden, Satanás em forma de serpente, incorporado naquela serpente. Por que ele escolheu a serpente? Porque a serpente se parecia muito com ele, né? Então a serpente é um animal que retrata muito Satanás, né? Traição, engano, é sonso, é tudo, né? Tem veneno, tem dupla língua, né? A serpente, muitas delas, a língua é cortada, né? Então você vê, parece que duas línguas, língua dobre, fala uma coisa, fala outra. Então tudo isso está ali envolto na serpente. E a serpente vai e engana Eva e Adão e rouba o domínio deles. Então, Satanás já no segundo céu, ele agora passa a ter o domínio sobre a terra, porque Adão perde o domínio. Deus deu o domínio a eles e eles perdem o domínio por causa da desonra. Porque eles resolveram desobedecer. Então, quando Adão e Eva desobedeceram, eles passaram para o exército de Satanás. Viu? Deus tinha criado eles. Deus tinha criado eles. Mas eles desobedeceram. Quiseram ver na desobediência. Desobediência forma com Satanás. Já ouviu essa palavra formar? Já ouviu? Que é muito usado aí para os adolescentes. Formou com Satanás. Pela desobediência. Aí, Deus expulsou do Éden. Por isso que o termo queda, quando você ouvir esse termo assim, a queda do ser humano, a queda do homem, quando você vê só o termo a queda, lembra de Adão e Eva saindo do Éden. Então, como que Adão e Eva saíram do Éden? Qual o nome que se dá? Guarde isso aí, adolescentes, anotem. Qual o nome que se dá? Queda. Só falar queda. Queda com Q maiúsculo. Porque é um termo que estabelece um estado daquele casal. Então, queda. E olha que eu estou falando das 5 quedas de Satanás. Então, Satanás já tinha tido a sua primeira queda, ele tinha caído do terceiro céu. Agora, ele leva o ser humano a cair. Olha como é que ele leva o ser humano a fazer o que ele mesmo fez. E o ser humano faz o que ele fez e tem as mesmas consequências. Ele caiu da presença de Deus e o ser humano também caiu da presença de Deus. Porque desobedeceu e desonrou. Saíram do Éden. E Satanás passou a ter o domínio. E Satanás, então, estava lá no seu segundo céu, os lugares celestiais, mas dominando a terra. Dominando a terra. A terra agora sob o domínio dele. Aí a gente vai ver lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz, né, lá, o que diz lá? Que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, as autoridades, os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então, fica claro que Satanás está nas regiões celestiais com suas forças do mal. Nas regiões celestiais. Então, as regiões celestiais é a base, né, formam a base de Satanás. Então, Satanás, que um dia habitou no terceiro céu, agora ele habita nessas regiões celestiais, que é o segundo céu. Então, está abaixo do terceiro céu. Ok? Mas ainda é uma região celestial. Ainda é uma outra dimensão. Sendo que ele tem o domínio sobre a terra.
Então, Satanás ele tem na terra o seu exército, tem seus demônios. Então, há demônios na terra, anjos caídos, e que atuam na terra e são fortalecidos por Satanás e sua legião de demônios também, de anjos caídos, que habitam no segundo céu. Então, por isso que muitas vezes é preciso, numa libertação, não só atingir aquele demônio que está ali nesse nível aqui da terra, como cortar uma linha, sabe, uma ligação com as regiões celestiais que estão alimentando o poder desses demônios. Então, isso vai acontecer muito em libertação. Tá? São coisas invisíveis de guerra espiritual. A pessoa pode ignorar tudo isso, porque não está vendo, e ficar só sofrendo as consequências. Ou você pode procurar conhecer, através da palavra de Deus, da revelação profética, e entender essas coisas é melhor, porque você, tendo uma visão clara, é melhor para você se posicionar na guerra, né? Ainda mais uma guerra invisível. Se você não tiver nenhuma informação, fica mais difícil ainda de você enfrentar essas guerras. Então, Satanás está lá atuando nas regiões celestiais. Muito bem. Então, ele teve a primeira queda, caiu do terceiro céu para o segundo. Do segundo, ele vai e tenta Adão e Eva, toma o domínio da terra e ele passa a dominar também sobre a terra, mas a partir das regiões celestiais. Aí vem esse texto de Apocalipse 12. Então, vamos lá ler de novo Apocalipse 12, somente os primeiros versículos, o 7, que diz assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes, o dragão e os seus anjos, não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão fora lançado fora, ele é a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, aqui pode estar falando desse momento em que eles são derrubados das regiões celestiais, né? Como pode estar falando, retratando do momento em que ele caiu da primeira vez, lá do terceiro céu, quando ele caiu. Mas pode também estar retratando essa queda dele já das regiões celestiais. Por quê? Porque vai chegar um momento, lá no Apocalipse, nós estamos estudando na nossa escola aqui, o Apocalipse e os tempos do fim, vai chegar um momento que Jesus diz claramente, a palavra de Deus diz claramente, que Satanás ele desce à terra. E está aqui, quando ele diz, lá no versículo 12, celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar. Olha o finalzinho do versículo 12. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Então isso a gente vê muito claramente no Apocalipse, quando o diabo desce à terra mesmo, né? Aí ele diz, ai de vocês. Ele desceu com fúria, pouco tempo lhe resta. Então parece estar falando de algo que ainda vai acontecer, né? Ainda vai acontecer. Mas como a gente está trabalhando com dimensões, então não é fácil você localizar o tempo certinho. Então o objetivo meu aqui não é localizar o tempo certo. O objetivo dessa palavra é mostrar as 5 quedas dele. Tá? Eu não estou preocupado em localizar certinho quando que ele caiu, mas que ele caiu e por que ele caiu. Tá bom? Para a gente, no final, chegar ao entendimento que ele é um caído. Só que um caído que vem fazendo e vai fazer muito estrago ainda, mesmo caído. E a gente tem que ficar atento a ele. Tá bom? Mas daqui a pouco a gente vai voltar para o Apocalipse 12. Eu falei da primeira queda, né? E agora eu vou falar da segunda queda. Vamos lá. A primeira queda foi a desonra, né? A desonra derrubou o Satanás do terceiro céu. A segunda queda. A segunda queda, ela acontece a partir da terra. Anote aí.
Segunda queda de Satanás. A cruz derrubou Satanás de seu pedestal de autoridade sobre a terra. A cruz derrubou Satanás do seu pedestal de autoridade sobre a terra. Lembra-se que Satanás, ele passou a governar a terra, né? Tomou lá o domínio de Adão, passou a governar. E isso por muitos e muito tempo, muitos e muitos anos. Veio o Senhor Jesus. E quando chegou na cruz, Satanás, que reinava absoluto, Jesus na cruz o derrotou e o derrubou. Isso está lá em Colossenses 2,15, que diz: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, aquela autoridade que Satanás detinha sobre a terra, a partir do segundo céu, a base de Satanás era o segundo céu. A gente pensa que a base de Satanás são as profundezas. Não. A base dele de operações, o centro de operações de Satanás é o segundo céu. Logo abaixo do terceiro céu. Vocês se lembram? Está lá em Daniel, quando Daniel ora e pede a Deus uma resposta, e o anjo Gabriel vem trazendo a resposta, mas quando ele, antes de chegar à terra, depois que ele sai do terceiro céu, e antes de chegar aqui na terra, que chamamos de primeiro céu, antes de chegar aqui, ele é interceptado lá no meio. Então ele é interceptado, e ele precisa de uma ajuda, e vem o arcanjo Miguel, e ajuda Gabriel, para que Gabriel seja ali liberado, consiga passar e trazer a resposta para Daniel. Interessante, tudo com El, né? Gabriel, que recebe a ajuda de Miguel, para que chegue com a resposta a Daniel. Esse El vem de Deus, né? El é Deus, e Daniel quer dizer a justiça de Deus, porque Dan é justiça, é a justiça de Deus, ou Deus é a minha justiça. Isso é Daniel. E assim, Gabriel, Miguel é o anjo que é o guarda de Israel, né? Ele é o anjo que protege Israel, o arcanjo que protege Israel, é Miguel. Gabriel é o mensageiro principal de Deus para as grandes missões, as grandes informações, né? Quando Deus quer mandar uma informação, aquelas mais importantes são enviadas por Gabriel. Por isso que é o anjo Gabriel que vai até Maria para avisar que ela iria ser contemplada com o Espírito Santo para gerar ali o Senhor Jesus. Amém? E é interessante que Deus manda Gabriel para levar uma resposta para Daniel. Podia mandar um outro anjo, mandou o principal mensageiro dele. Daniel era um jovem que, já de adolescente, honrou a Deus. Você lembra? Quando chegou lá na Babilônia, botaram aquele manjar do rei, aquela mesa. O que ele falou? Ele era adolescente, né? O que ele falou? Ele e seus amigos, Ananias, né? Misael e Azarias, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que receberam depois esses nomes. O que Daniel falou? Não, nós não podemos nos contaminar com os manjares do rei. Nos dê alface, nos dê folhas, nos dê vegetais. E eles comeram. Então começou honrando a Deus. Então quando você honra a Deus na terra, Deus te honra a partir dos céus. Amém? E é interessante que Daniel, ele foi muito honrado lá na Babilônia, né? Ele se tornou governador. Ele prosperou na terra e prosperou no céu. A honra abre portas para a prosperidade, a desonra mantém a pessoa amarrada. Faça um teste, comece a partir de hoje a honrar. Faça uma pesquisa e comece a honrar. Você vai ver como é que as portas vão começar a se abrir para a sua vida. Vão se abrir assim de uma forma espantosa. Amém? Glória a Deus. Todo culto, tome posse. Então, eu recebo muitas informações, né, testemunhos de irmãos, quanta coisa tem acontecido, quanta bênção.
de tudo, né? Do Shabá, de todas as pessoas sempre mandam informações, né? Laís mesmo teve uma experiência, né, num culto aqui, né, Laís? Foi domingo passado? Culto domingo passado? 2 domingos passados? A experiência foi impactada, e saiu daqui impactada. Quando chegou no outro dia, ela já teve surpresas de Deus. Aí eu falei, tá vendo? Aí ela, mesmo. E é bom que a criança, adolescente, tenham experiências com Deus, sabia? Porque o filho do crente, o que eu digo assim, você tem um crente, porque o crente foi lá, se converteu, sabe-se lá como é que era a vida dele, ou se converteu novo, ou se converteu depois por problemas, por dificuldades, mas se converteu, está lá, aí gera filhos. Os filhos, eles se acostumam na igreja, entendeu? Eles se acostumam, a gente não pode ter a ilusão que são crentes, converteiros, ou seja, eles se acostumaram. Se essa família fosse, já viu, a família lá do mundo, como é que é? O filhinho se acostuma ali, vai fazer as mesmas coisas, vai lá para o sambinha, vai lá para não sei o quê, né? Vai para o carnaval. Se é de uma outra religião, se acostuma com aquela religião, se está servindo aos demônios, se acostuma, porque é o que ele vê, os pais fazendo, ele vai fazer. Sabe? Só que no reino de Deus tem uma coisa chamada conversão. Tem que haver uma conversão e ela é pessoal. E aqueles que vão subir, né, que vão no arrebatamento, são os salvos, os convertidos, não os acostumados na igreja. Aí por isso que você vê que o adolescente, a criança vai, depois o adolescente começa a sair. Aí sai, aí vai para o mundo, aí apronta isso, apronta aquilo, aí se arrebenta, porque não vai se dar bem. Você dá bem? Mas ele se converteu, né? E isso não é culpa, às vezes, do pai e tal. Ele fez, procurou ensinar, mas chega uma hora que aquela criança que vai se tornar adolescente, ela vai ter que tomar decisão. Chega uma hora que é a decisão dela. A gente tem que fornecer o máximo de condições para a criança tomar aquela decisão depois, né? A começar do testemunho. Se você vê, tem lá um pai e uma mãe, são crentes, vivem em conflito. O filho está vendo, pequenininho, vendo na igreja. Então, ele vai ver uma coisa chamada incoerência. Então, grave essa palavra, incoerência. É a incoerência que tira a criança da igreja quando ela se torna adolescente. Ok? Então, se há dentro de casa, se instalou a incoerência, grave essa palavra. É uma palavra-chave que eu estou dando para você. Uma palavra que vai fazer com que o seu filho seja um crente, um homem ou mulher de Deus, ou seja um desviado aí no futuro. Essa é a palavra-chave, incoerência. Então, se ele vê vocês na igreja, uma coisa, em casa, outra coisa, ano após ano após ano, ele está lá, ele está vindo, é criança, não tem para onde ele está vendo, mas ele está vendo. Tem uma incoerência aí. Então, se é incoerente, não é verdadeiro. Se não é verdadeiro, se é uma mentira, então qualquer mentira serve para mim. Então é melhor uma mentira que eu tenha prazer, no mundo, um montão de prazer, um monte de coisa que, né, do que uma mentira que não me dá os prazeres do mundo. A carne vai buscar os prazeres do mundo. Mentira por mentira. Você está entendendo? E por que há incoerência às vezes dentro de casa? Por que há incoerência? Por que se instala a incoerência? Pela desonra. Porque todo ambiente que Deus criou, Ele estabeleceu hierarquia. Todo, é no céu e na terra. Qualquer conflito é quebra de hierarquia. Quebra de hierarquia é uma palavra militar. Trazendo para uma palavra espiritual, chama-se desonra. Amém? Desonra. Desonra é casa, igreja, qualquer lugar. Então, essa, já dei a dica aí. Palavra-chave. Hoje a gente está falando de queda, né? Satanás caiu, mas você não precisa cair. Amém? Adão caiu e Eva, mas você não precisa cair. Não precisa cair. Nós somos os que fomos levantados. Amém? E não os caídos. Somos os levantados. Vamos lá. Então houve a primeira queda. Satanás cai do terceiro céu para o segundo.
Houve a segunda queda. A segunda queda se deu na cruz, quando Satanás ele cai da sua autoridade. Ele tinha uma autoridade, ele dominava sobre as pessoas, sobre o mundo todo, e de repente ele cai. Plá! A cruz derruba ele. Então, a partir da cruz, você tem um Satanás caído do seu pedestal de autoridade. Você tem um Satanás sem autoridade. A autoridade suprema que ele tinha sobre o mundo, ele não tem mais. Ele caiu, ele foi derrubado. Então, o que Satanás tem? Ele não tem mais poder como ele tinha. Ele tem força, ele tem ainda muita força. Ainda está nas regiões celestiais. Ainda está no segundo céu, porque quando Paulo escreve isso aqui em Efésios, que eles habitam nas regiões celestiais, foi depois da cruz. Obviamente, então, ele ainda permanece lá nas regiões celestiais. Tá? Então, de que ele caiu? Do primeiro ele cai do terceiro céu para o segundo. A segunda queda dele, ela se dá na autoridade dele. Na autoridade, ele cai. Lembra-se quando ele está tentando o Senhor Jesus? Foi antes da cruz. Então ele ainda tinha essa autoridade. Ele diz assim: se ajoelha e me adora, que eu te dou aqui domínio sobre os reinos do mundo, porque eles estão sob o meu domínio e eu posso dar a quem eu quiser. Então veja como é que ele está num pedestal de autoridade. Na cruz ele caiu disso, ele não pode mais oferecer domínio para ninguém, porque ele não tem mais. Amém? Ele não tem mais. Ele caiu disso aí. Então Satanás, ele é um ser hoje, é um ser caído, é um ser derrotado. Depois da cruz, ele se tornou um ser caído, derrotado. Porém, vivo, ativo e com força. Então, como Satanás, ele é muito ardiloso, sabe? Ele é muito ardiloso. Então, ele cria armadilhas, ele engana. Ele engana. E ele consegue ainda formar uma legião de seguidores através do engano dele. Ele não tem mais um poder de dominar a força. Ele não pode chegar, eu vou te dominar, a não ser uma pessoa que já está dominada por ele, um não crente. Agora, um crente, ele não pode, eu vou te dominar, você vai fazer o que eu quero. Ele não pode fazer isso. Só se você permitir isso. Bem? Então, se você permitir, ele vai fazer. Se você entrar na zona de ação dele, pensa aí num animal, num cachorro que está lá, um cachorro muito bravo, que está amarrado ali com uma corrente. Então ele tem um campo de ação. Ele vai ali, ele vai lá, vai acolá. Enquanto você estiver fora daquele campo de ação, você está protegido. Tá? Aquele cachorro não pode te morder. Agora, se você deliberadamente for e entrar nesse campo de ação, ele vai te morder. Antes, Satanás estava solto. Era um cachorro solto. Pelo quintal, pelo terreno. Onde você estivesse, ele podia te pegar. Depois da cruz, ele é um cachorro amarrado. Amém? Só vai te pegar se você for lá no domínio dele. Então, o que você vai fazer lá? O que você vai fazer lá? Você não tem nada a fazer lá. Mas muita gente vai lá. Entendeu? Vai lá. Aí ele pega. Entendeu a ilustração? Depois da cruz, como é que ele perdeu força? Mas ele não continua mordendo? Continua. Então ele perdeu a autoridade, mas ele manteve a força dele. Tá? E atuando aí nas regiões celestiais, por isso que há demônio, ele fortalece os demônios dele, há tanta coisa acontecendo. Então isso foi a segunda queda dele. Na primeira ele perdeu o céu, na segunda ele perdeu a autoridade na terra, a autoridade total. Então vamos para a terceira queda de Satanás. Então a terceira queda de Satanás, Miguel derruba Satanás do segundo céu. Então eu vou aplicar esse texto de Apocalipse 12, a derrubada dele do segundo céu. Lembrando que isto é
É um estudo profético. Esse texto aqui, um texto profético, ele cabe em vários lugares, tá? Então, quem estuda profecia sabe disso, que um texto profético, ele se repete em vários momentos. Então, não pensa que é só para esse momento. Mas eu vou usar agora para esse momento aqui. O momento da derrubada dele do segundo céu. Então lá, versículo 7, Apocalipse 12. Houve então uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Então agora eles são derrubados das regiões celestiais. Tá? Esse texto pode estar relacionado à queda do céu, a primeira queda? Sim, sem problema nenhum. E também a essa terceira queda, quando ele cai do segundo céu. Lembra-se que ele ficava atuando nas regiões celestiais? Então agora ele cai dessas regiões celestiais. E lá no versículo de número 12, no finalzinho diz: mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, agora, eu estou falando agora lá dos tempos do Apocalipse. Tá? Então, quem está fazendo esse estudo, hoje é aula de número 19. Amém? Então, quem está desde a primeira aula, já está bem acostumado, né? Quem está pegando a aula aqui pela primeira vez, tem que ir lá ver todos os vídeos, os 18 vídeos. E quem está aqui, viu todos eles, mas ainda está assim, sem saber o que está acontecendo, está igual um cachorro quando caiu do caminhão de mudança, tem que também ir lá e ver todos os vídeos de novo. Não é? Porque não ficar perdido, tá bom? Então, agora eu estou lá na frente. Ó, primeira queda, ele cai do terceiro céu. Plá! Fica instalado no segundo céu. Segunda queda, ele perde a sua autoridade. É uma queda que derruba ele de uma autoridade que ele tinha, roubada de Adão. Aí é onde nós estamos. Preste atenção. Preste atenção, Maná 12, provisão de Deus. Hoje nós estamos nesse tempo. Nós estamos num tempo depois da segunda queda de Satanás. As outras 3 quedas, para formar as 5, elas estão lá na frente. Nós estamos nesse tempo aqui, estamos vivendo esse tempo. Pode ser que a gente nem veja as outras quedas de Satanás, ok? Mas nós já passamos por 2. A primeira queda, quando ele cai lá do terceiro céu, onde habitava junto com Deus, ele cai, ele perde o seu lugar no céu. Essa foi a primeira queda dele. Depois, ele vem a cruz, porque aí ele está com uma autoridade, aquela autoridade lá suprema, né? Uma autoridade, um domínio sobre todos os seres humanos. Aí na cruz, ele cai. Por isso que a Bíblia diz que nós estávamos, né, fomos libertos do domínio das trevas e fomos transportados para o reino do Filho de Deus, do amor, do reino de amor do Filho de Deus. Fomos transportados. Porque ele perdeu esse domínio. Ele perdeu esse domínio na cruz. Então essa foi uma queda dele. Ele teve 2 quedas. Nós estamos nesse ponto, está entendendo? Estamos nesse ponto, pós segunda queda. Então ainda tem 3 quedas para ele. Aí a terceira queda, que é quando ele cai do segundo céu e ele vem e fica baseado na terra. Então é quando Satanás, a base de Satanás vem para a terra, que a base dele não está na terra. Ele atua na terra, mas ainda tem base nos céus. Agora a base dele está na terra. Agora, que eu digo vai chegar ainda. Lembra-se que a primeira besta, que é o anticristo, ele age com todo o poder de Satanás. Aí vem a segunda besta,
que é o falso profeta, age também com esse poder. Aí Satanás, que é o dragão, está presente e ele dá esse poder para a primeira besta, que é o anticristo, e dá esse poder para a segunda besta, que é o falso profeta. Então ele está na terra. Aí aquele período, marca da besta, aquela coisa toda, Satanás está na terra. E aqui em Apocalipse 12, Apocalipse 12, né, versículo 12, diz, ai de vocês, olha lá, ai de vocês, ó, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Então, acontece aqui essa segunda queda, quando ele vai estar em pessoa, andando aí na terra, dando força para os seus representantes, o anticristo, o falso profeta. Vai ser uma coisa terrível. Gente, olha, vamos aplicar aqui para os nossos dias. Se esse vírus assustou o mundo todo, ainda está assustando, assustou, causou tanto problema, ainda está causando tanta coisa. Você imagine quando chegar nesses tempos apocalípticos. Você imagine quando Satanás estiver na terra. Aí que, sabe, você imagine, por isso que diz assim, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Então, vem coisas aí muito pesadas. É por isso que nesse teste aí do vírus, a igreja está sendo testada, sabia disso? A igreja está sendo testada. Os crentes estão sendo testados. Está todo mundo sendo testado. Todo mundo. Os ricos sendo testados. Os pobres sendo testados. Você viu que igualou todo mundo. Todo mundo igualou tudo. Viu? Sabe? Todo mundo viu que não era melhor do que ninguém. Olha, tem muita coisa ainda para acontecer, gente. Muita coisa para acontecer. E a igreja mostrou. Vem mostrando também. E nós, como igreja, temos feito o ato profético. Qual o ato profético que o Maná 12 tem feito desde o começo? O ato profético que a gente tem feito é o seguinte: se há uma instituição altamente necessária para tempos de praga, chama-se igreja. Você se lembra quando abateu-se uma praga sobre Israel? Abateu-se uma praga, estava morrendo todo mundo. Davi, o rei Davi, representando a igreja, né? Porque não existia igreja naquele tempo, ele vai, sobe lá no Monte Moriá, e oferece um sacrifício. Ele vai e compra, né? Ele compra, e o dono queria dar para ele, entregar de graça, que ele era o rei, ele falou assim, não, eu não vou oferecer sacrifício a Deus que não me custe nada. Olha que ensino de Davi. Eu não vou dar qualquer coisa para Deus, vou dar um negócio que é de graça? Não, eu quero pagar, eu quero oferecer a Ele um sacrifício, que eu venho me sacrificar, sabe? Olha a visão de oferta. Olha por que ele era o rei Davi, né? Então ele vai e faz ali aquele sacrifício, aparece ali o anjo do Senhor. O anjo, inclusive, marcou aquele lugar. O anjo marcou o lugar onde ele tinha que fazer o sacrifício. Então tem lugares na terra que são marcados, são consagrados. Não é bagunça, não. Não é o que a gente quer, é casa, é internet. Não é assim, não. Existem atos proféticos, existem lugares. Para que Jesus usou um pão, usou um cálice? Então existem coisas que são importantes, sabe? Assim como igreja, o território consagrado. Aí ali foi feito o sacrifício e a praga saiu. Então isso é uma mensagem do seguinte: enquanto os governantes estiverem ignorando a igreja, relegando a igreja a nada, não serve para nada, colocando a inferior um supermercado, a praga continua no território. Agora, o dia que honrar a igreja, olha a honra aí, a praga sai. Tá? E a igreja tem que ter consciência, porque uma coisa é os governantes não terem confiança, o governante não está nem aí para a igreja, nunca vai estar. Eles são governantes, mas são dominados por Satanás. A igreja tem que ter consciência, para pelo menos orar e chorar. Tem que fazer igual o povo de Israel. Eles oram e choram pelo terceiro templo. Enquanto não tem templo, eles estão chorando. Bota no hino, faz tudo. É claro que isso aí é uma cultura deles, mas traz um ensino para nós. Então, tem que orar. Está orando? Está chorando? Ou não está nem aí? Então aqui a gente fez o ato profético. Ato profético. Igreja é altamente necessária para tempo de praga. Se tem uma coisa que tem que estar aberta, é a igreja.
É óbvio que eu não estou falando nem aberto cheio, nem aberto aglomerado, nem aberto sem máscara, não é nada disso, ninguém é maluco. Mas é aberto! É aberto! É ato profético. Tem em casa, é aberto! Aberto! Amém? Com uma pessoa, sem ninguém, mas deixa aberto. Não pode ninguém, deixa aberto. É ato profético, gente. Não é rebelião, não é rebeldia contra ninguém, não. É ato profético. Você mostrar para o mundo espiritual, você está dizendo o seguinte, olha, eu sei que Satanás está atuando na terra, eu sei que por trás disso tem coisa de Satanás, então nós vamos fazer ato profético contra isso. Vamos usar só... Porque se usar só o material não está resolvendo. Se estivesse resolvendo, não está. Tem uma terceira queda, pegou aí? Terceira queda ainda vai acontecer, quando ele é lançado à terra mesmo, ele sai do segundo céu. Então vamos para a quarta queda. A quarta queda, Satanás é lançado num abismo e fica preso por 1000 anos. Então eu já estou lá no Apocalipse, que a nossa escola aqui é sobre Apocalipse. Eu estou lá na frente agora, tá? Então lá, Apocalipse 20, de 1 a 3. Apocalipse 20, de 1 a 3. Diz assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Olha só. Satanás não está na terra, o dragão não está na terra, foi derrubado. Aí, agora olha o versículo 2. Ele, esse anjo que desceu com a chave do abismo e uma grande corrente, prendeu o dragão. O dragão não está soltinho na terra? Agora, prendeu. Prendeu o dragão, a antiga serpente. Olha só, ainda dá detalhes. A antiga serpente. Que antiga serpente? A serpente que enganou Adão e Eva. Então agora está sendo presa. Ó. A antiga serpente, que é o diabo. Satanás. Ele deu todos os nomes dele aqui, para não ter dúvida. Dragão, antiga serpente, diabo, Satanás. Esse texto aqui te mostra praticamente quase todos os nomes dele aqui. E o acorrentou por 1000 anos. Então ele foi preso no abismo, lá versículo 3, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então a gente vai vendo os mistérios na vida desse ser maligno. Por que esse anjo não prendeu ele de vez? Por que não matou ele? Então, não cabe a nós discutir o que Deus faz. Cabe a nós ver e se maravilhar. Meu Deus, que coisa, hein? Olha que esse ser... Então, ele recebe agora a quarta queda dele. Ele sai do nível da terra e ele entra para o nível do abismo. Abismo é mais fundo, tá? Existem hoje anjos, ainda, alguns anjos caídos, que estão presos já num abismo. Tá? Então tem uma localização na terra, um abismo, onde há anjos caídos, aprisionados. Mas não Satanás. Satanás será aprisionado num abismo lá na frente, mais na frente, lá no futuro. Ele vai ser aprisionado nesse abismo. Mas vai ficar por 1000 anos aprisionado. Então, olha quanta coisa ainda vai acontecer, gente. Quanta coisa vai acontecer. Que a gente nem vai estar mais aqui. Amém? Vamos estar na presença de Deus. Glória a Deus. Mas as coisas vão estar acontecendo. Aí você diz assim, puxa, mas vai demorar tanto tempo. Essas coisas, elas... quando você entra na presença de Deus, você entra num tempo dimensional, que o tempo ele não corre como o nosso, né? Ele passa de forma diferente. Não tem como você calcular, você achar que vai demorar, né? É um tempo diferente. Aí ele cai, então, pela quarta vez. Agora, do nível da terra, ele vai para o abismo. Então, vem acompanhando comigo. Terceiro céu, ele cai para o segundo. Né? Cai para o segundo, e do segundo ele engana Adão e Eva e pega o domínio da terra também. Então ele passa a dominar sobre a terra. Aí vem Jesus, depois de muitos anos, vem o Senhor Jesus, na cruz, derruba ele dessa autoridade que ele tinha. Pá! Então ele continua no terceiro céu, mas cai da autoridade. Essa foi a terceira queda dele.
Depois, ele é derrubado desse lugar das regiões celestiais e passa a atuar na terra. Então, é a quarta queda dele, não é isso? Não, é a terceira queda dele. Aí, depois, na terra, em determinado momento, desce um anjo dos céus com uma corrente e uma chave. Abre o abismo, acorrenta Satanás, coloca dentro desse abismo, lá no fundo, sela, então ele tem a sua quarta queda ali, e ele fica preso por 1000 anos. 1000 anos. Então a terra fica 1000 anos sem a presença de Satanás. É uma maravilha. É para a gente ver como que Satanás influencia negativamente. A presença dele torna o mundo muito ruim. Quando ele sai, fica uma maravilha. Aí vem a quinta queda dele, a quinta e derradeira queda de Satanás, a quinta e última queda dele. A quinta queda, Satanás foi lançado no lago de fogo por toda a eternidade. Satanás foi lançado no lago de fogo por toda a eternidade, Apocalipse 20, versículo 10. Aí diz que ele foi solto, um pouquinho antes, diz que ele foi solto, e ele atua por um tempo na terra. Aí vem o versículo 10. O diabo, que enganava as nações, foi lançado, aonde? No lago de fogo, que arde com enxofre, onde haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então aqui, o falso profeta já tinha sido lançado no lago de fogo, a besta também. Aí Satanás é solto, fica um tempo solto, e é lançado no lago de fogo. Aí ele cai pela quinta vez, só que agora ele cai de forma definitiva. E aqui diz que no lago de fogo, eles serão atormentados dia e noite para sempre. E todos os desobedientes, preste atenção nisso, todos os desobedientes são lançados nesse lago de fogo. Então, olha, se a pessoa quer servir a Satanás durante toda a sua vida, ela ficará com Satanás por toda a eternidade. Então, olha como que isso é terrível. Vai ficar com um ser caído por toda a eternidade. Olha que coisa terrível. Olha que situação terrível. Então, queridos, o que nós devemos fazer? Ficar longe desse caído. Satanás é um ser, veja bem, é um ser que caiu no passado, está caído atualmente e cairá muito mais no futuro. Nós não devemos ter nada a ver com este ser maligno. Agora, é um arcanjo, ainda que caído, tem força, e veja que ele, na sua penúltima queda, ele é aprisionado, depois ele é solto e age, e depois é definitivamente destruído, né? Definitivamente preso, lançado ali no lago de fogo. Então, é um ser angelical, não é um ser para você ficar fazendo brincadeiras com ele. Você vê que em nenhum momento aqui teve brincadeiras, só palavra de Deus. Não sei fazer brincadeira, que eu faço, que eu piso, que eu rolo, que eu não sei o quê. Nada disso. É caído porque é caído. Perdeu sua autoridade na cruz, porque perdeu sua autoridade na cruz. É semelhante a um cão que agora tem um raio de ação menor, porque a Bíblia diz, né? E passará por todas essas fases. E essa palavra para nós não é uma palavra aqui para diminuir, atacar Satanás, porque ele já está todo diminuído, todo já atacado, a situação dele já está definida. É uma palavra para nós vermos o seguinte: eu tenho que fortalecer minha vida espiritual, crescer em Deus, saber que há um ser como esse, que eu não tenho que ficar do lado dele, e o que me mantém com ele é desobediência e é desonra. Eu tenho que estar
perto de Deus, longe desse ser maligno, e que a história dele já está definida. E quando ele vier te atacar, alguém já disse isso, né? Teve alguém que disse o que eu vou falar agora, né? Vou fazer uma reprodução aqui. Disse assim: quando Satanás vier para você mostrando o seu passado, né? Mostre o futuro dele para ele, né? Então, mostre essa história para ele. Você é um derrotado, você vai ter derrotado. Olha o seu fim, um lago de fogo, né? E com isso você se fortaleça em Deus, cresça, avance, porque você faz parte do exército daquele que está de pé. Amém? Interessante que o próprio Senhor Jesus, quando ele foi para a cruz, né? Percebeu como foi a morte de Jesus? Poderia ter sido uma morte diferente, mas foi uma morte na cruz. A morte na cruz, ele precisa ser levantado. Então Jesus nunca esteve caído. Amém? Jesus sempre esteve levantado. Até na sua morte, no seu sacrifício, ele esteve levantado. E ele diz: quando eu for levantado, muitos atrairei a mim. Então ele foi levantado e Satanás foi derrubado. É esse Deus que você serve, o Senhor Jesus Cristo. É com Ele você é mais do que vencedor. Quando vier um ataque sobre você, você pode repreender o maligno. Você pode tomar posse da bênção que Deus tem para você. Amém? Você pode fazer isso tudo, porque você está com aquele que está de pé. Sempre esteve de pé. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olha para os céus e vê Jesus em pé ao lado do Pai, ao lado direito do Pai, lá nos céus. Os céus se abrem e diz: eu vejo o Senhor Jesus em pé ao lado do trono do Pai. Sempre em pé. O Deus que você serve está sempre em pé. E você então não tem que estar caído. O seu lugar é em pé. Você não tem que estar preso, porque quem será preso é Satanás. Você tem que estar livre, porque Jesus te libertou. Amém? Por isso que nós nos reunimos. Por isso que nós celebramos a Deus. Por isso que nós celebramos o nosso Deus. Por isso que nós enfrentamos o que tiver que enfrentar. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que está de pé. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe grandemente, ricamente. E através dessa aula, essa aula hoje foi exclusiva para a gente aprender sobre essas 5 quedas de Satanás. E isso aí é muito importante, porque você vai ter sempre isso em mente, sabe? Esse ser caiu pelo menos 5 vezes. Caído. Amém? Então, um caído não pode governar a minha vida. Um caído não pode me dominar. A um caído eu não tenho que obedecer. Então, vamos fazer como Atmani. Onde tem uma autoridade para eu me submeter? Onde tem algo para eu obedecer? Amém? Glória a Deus. Queridos, vamos nos colocar de pé então? Tá? Você em casa aí também se coloca de pé. Todos estão assistindo, eu quero orar aí junto aí com você, orar pela sua vida. Amém? Então vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse dia, por essa manhã, por mais um estudo, averiguando ali a Tua palavra. Obrigado, meu Pai, que o Teu Espírito Santo possa ir nos dando entendimento, porque são estudos de outras dimensões, são estudos profundos, são estudos que não temos como localizar bem as datas, são estudos espirituais, mas a mensagem principal, que Satanás caiu, é um caído, esta mensagem ficou, e que nós não temos que mais a obrigação de nos submeter a este ser, também ficou essa mensagem, e que nós estamos com Jesus, aquele que está de pé, aquele que nos coloca de pé, também essa mensagem ficou para nós. Muito obrigado, abençoa cada um que está aqui presente neste culto, nessa celebração, cada um que está em casa,
participando, recebendo. Eu profetizo a tua bênção sobre cada casa dessa, que a tua mão poderosa entre nesse lar, nessas vidas. Muito obrigado pelos nossos irmãos, que estamos todos unidos aqui em casa, formando uma grande família, a família da provisão de Deus. Obrigado, meu Pai, e mais uma vez repreendemos esse mal de sobre a terra, para que de muito em breve ele esteja completamente fora da nossa terra, do nosso planeta. Abençoa a nossa nação em especial. Pedimos também a tua bênção sobre a Argentina, terra ali dos nossos irmãos, e que todo mal planejado contra a Argentina não prospere. Em o nome de Jesus, profetizamos bênçãos sobre aquela nação, e também sobre o nosso Brasil, e sobre Israel e Jerusalém, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.